Quem poderia imaginar que uma menina de apenas 9 anos abalaria os pilares de uma das monarquias mais antigas do mundo? Em uma reviravolta que ninguém esperava, a princesa Anne, sim, a figura mais dedicada de toda a realeza britânica, tomou uma decisão sem precedentes: ceder seu lendário título de princesa real para a pequena Charlotte, a carismática filha do príncipe William e Kate Middleton. Este não é um simples gesto simbólico, mas sim uma manobra estratégica que reescreve as regras de sucessão, rompe séculos de tradição e coloca a Charlotte no centro de um legado milenar, quando ela ainda nem terminou o ensino fundamental. A surpreendente cessão do título por parte da princesa Anne para Charlotte. Será que um gesto simbólico pode realmente alterar o rumo de uma instituição centenária? No coração da monarquia britânica, onde cada movimento é cuidadosamente calculado e cada tradição é defendida com fervor, a decisão da princesa Anne de ceder seu título de princesa real à jovem Charlotte deixou o mundo em estado de assombro. Não se tratou de uma cerimônia pomposa, nem de uma proclamação política, mas sim de uma transferência silenciosa, porém carregada de significado. Foi um passo que pegou todos de surpresa e que, no entanto, parecia inevitável dentro da lógica do presente. A princesa Anne, conhecida por sua firmeza, sobriedade e devoção ao dever, tem sido por décadas uma figura respeitada e constante na família real. Sua reputação de ser uma das integrantes mais trabalhadoras do clã Windsor não é à toa. Ela representou a coroa em mais de 20.000 compromissos oficiais ao longo de sua vida. Por isso, o fato de que ela, e não outro membro da família, tenha decidido entregar um título tão emblemático, não só rompe com o protocolo habitual, mas também representa uma declaração poderosa de renovação e confiança. Charlotte, filha do príncipe William e de Kate Middleton, começou a se destacar pelo seu carisma desde muito jovem. Embora tenha apenas 9 anos, sua presença em eventos públicos não passa despercebida. Com gestos espontâneos, uma segurança que desarma e um sorriso que lembra sua bisavó, a Rainha Elizabeth II, Charlotte soube conquistar o carinho do público sem nem mesmo tentar. Mas por trás dessa imagem encantadora, esconde-se uma enorme responsabilidade: tornar-se símbolo do futuro da monarquia britânica, em uma era que exige modernidade, proximidade e mudança. A transferência do título de princesa real não tem precedentes recentes. Na verdade, apenas 7 mulheres em toda a história britânica receberam formalmente esse título. Segundo a tradição, o título é concedido à filha mais velha do monarca reinante, e não pode haver 2 princesas reais ao mesmo tempo. Por não tê-lo recebido na juventude, Ana conquistou o título aos 30 anos por decisão de sua mãe, Elizabeth II. O que destaca ainda mais a singularidade dessa nova concessão a uma menina tão jovem. Significado histórico e prestígio do título de princesa real, o que faz de um título algo mais do que uma simples etiqueta aristocrática. Na monarquia britânica, onde os símbolos têm tanto peso quanto as decisões políticas, o título de princesa real representa muito mais do que prestígio. É uma distinção rara, cuidadosamente concedida, que carrega séculos de tradição, serviço e lealdade à coroa. Não é um direito automático de nascimento, mas sim um reconhecimento explícito de valor e compromisso, e por isso, sua concessão gera tanto assombro e relevância. O título de princesa real foi historicamente reservado para a filha mais velha do monarca reinante, embora nem sempre tenha sido concedido. Apenas 7 mulheres em toda a história britânica ostentaram oficialmente esse título, desde sua criação em 1642, pelo rei Carlos I. Inspirado no título francês de Madame Royale, o título foi concedido pela primeira vez à sua filha Maria. Desde então, tem sido uma distinção excepcional, não hereditária, e que só pode ser concedida com a aprovação do soberano em exercício. O que torna esse título especial não é apenas sua exclusividade, mas o nível de serviço que ele implica. Ao contrário de outros títulos que podem estar mais ligados à posição hierárquica ou ao sangue, ser princesa real traz consigo uma carga de dever público.
significa ser o rosto feminino mais visível da monarquia depois da rainha, ou até mesmo, na ausência de uma rainha, a figura feminina de maior destaque no protocolo. E no caso da princesa Anne, que detém esse título há quase 4 décadas, esse significado se consolidou como um exemplo vivo de discrição, dedicação e sobriedade institucional. A juventude de Charlotte diante de um papel imenso, o que significa ser uma criança e, ao mesmo tempo, tornar-se símbolo de uma instituição milenar? Charlotte de Gales, com apenas 9 anos, foi escolhida para portar um dos títulos mais significativos da monarquia britânica, o de Princesa Real. Nessa idade, a maioria das crianças enfrenta desafios, atividades escolares, extracurriculares e sonhos ainda indefinidos. Charlotte, por outro lado, está sendo moldada por uma história que não escolheu, mas que pode reescrever. O contraste entre sua pouca idade e o peso do papel é tão evidente quanto fascinante. A infância de Charlotte, embora cuidadosamente protegida por seus pais, não é uma infância comum. Seus passos são observados, seus gestos analisados e sua educação cuidadosamente estruturada para equilibrar uma vida normal com um destino extraordinário. A cessão do título por parte de sua tia-avó, a princesa Ana, não é apenas um ato de confiança, mas um sinal contundente de que a coroa aposta em iniciar uma preparação antecipada para uma futura liderança. Esse tipo de decisão raramente é visto no seio da realidade britânica. A tradição costuma preferir esperar pela maturidade antes de conceder responsabilidades ou títulos tão simbólicos. Mas a história recente mostrou que o mundo já não espera. As gerações mais jovens estão mais expostas, mais informadas e mais exigidas do que nunca. E Charlotte não é exceção. Sua presença em eventos oficiais, embora esporádica, tem sido notável por sua naturalidade, compostura e carisma. Essas qualidades, tão difíceis de ensinar, parecem surgir nela com uma elegância inata. A motivação de Ana, confiança geracional e visão de longo prazo. O que motiva uma mulher que serviu a coroa por mais de meio século a ceder seu título mais distinto? A princesa Ana, aos 74 anos, deixou uma marca inesquecível na história da monarquia britânica. Sua decisão de entregar o título de princesa real à sua sobrinha neta, a princesa Charlotte, não foi impulsiva, nem sentimental. Foi uma demonstração clara de planejamento estratégico, uma decisão que revela sua confiança absoluta na geração que está por vir e sua profunda compreensão do que a monarquia precisa para perdurar. Desde jovem, Ana se destacou por seu caráter firme, seu forte senso de dever e sua rejeição total aos luxos desnecessários. Ao contrário de outros membros da família real, ela sempre preferiu a ação silenciosa ao protagonismo midiático. Ela presidiu mais de 300 organizações beneficentes, viajou para mais de 120 países e manteve uma presença constante nos compromissos reais. Ana representa o modelo ideal de serviço real, discreto, eficaz e comprometido. Ceder um título que incorpora esses valores não é um simples gesto simbólico, mas sim uma transmissão consciente de legado. Charlotte, com sua espontaneidade e inteligência natural, representa para Ana uma centelha de renovação. Nela, Ana não vê apenas uma herdeira, mas uma possibilidade real de continuidade. Ana sabe que a realidade do futuro não será parecida com a do passado. As estruturas de poder estão mudando, a opinião pública está mais crítica e os valores sociais exigem líderes acessíveis, coerentes e comprometidos. Nesse novo cenário, figuras como Charlotte serão fundamentais e prepará-las desde já não é apenas conveniente, é vital. O contexto de saúde do rei Charles e o momento de transição estratégica. O que acontece quando a estabilidade de uma monarquia depende de sua capacidade de prever o imprevisível? O recente diagnóstico de câncer do rei Charles III foi um lembrete brutal da fragilidade humana, mesmo dentro dos muros aparentemente sólidos da realeza. Embora o Palácio de Buckingham tenha tratado a notícia com cautela, o fato não pode ser ignorado. A saúde do soberano
tornou-se uma variável crítica que afeta todas as decisões futuras da coroa. Nesse contexto de incerteza, a concessão do título de princesa real a Charlotte ganha um tom ainda mais estratégico. A monarquia britânica passou por momentos difíceis nos últimos anos. A morte da rainha Elizabeth II marcou o fim de uma era de 70 anos de estabilidade e continuidade. Seu filho Charles, embora tenha se preparado durante décadas para o papel de rei, assumiu o trono em um mundo muito mais complexo, polarizado e acelerado. Mal havia se instalado sua figura, o diagnóstico de câncer chegou como uma sombra que inquieta tanto o povo quanto a instituição. Nesse cenário, cada movimento adquire um valor simbólico e político muito maior. O simbolismo do título como ponte entre tradição e futuro. O que acontece quando uma tradição milenar se transforma em ferramenta de renovação? No coração da monarquia britânica, onde os rituais não são simples formalidades, mas sim pilares de identidade, o título de princesa real não é um troféu, nem um reconhecimento casual. É uma distinção profundamente simbólica, entrelaçada na história do Reino Unido. E agora, mais do que nunca, serve como ponte entre o passado venerado e o futuro incerto. A decisão de conceder esse título a Charlotte não é apenas uma transferência protocolar, mas uma declaração de intenções. A tradição não será eliminada, e sim adaptada. O simbolismo na monarquia britânica sempre foi uma ferramenta poderosa. As vestimentas, os gestos, os títulos, as saudações. Tudo é cuidadosamente planejado para transmitir continuidade. Mas também tem sido, nos últimos anos, fonte de conflito com uma sociedade que exige evolução. A concessão do título de princesa real a uma menina de 9 anos parece, então, uma jogada de mestre. Mantém a conexão com o passado, enquanto planta as raízes de uma transformação futura. O antigo não é descartado, ganha uma nova vida. Charlotte, ao se tornar portadora desse título, torna-se também um símbolo vivo. Ela representa o equilíbrio entre o que foi e o que será. Sua imagem jovem, natural e espontânea, agora convive com um título que carrega séculos de formalidade. Esse contraste cria uma tensão que, longe de ser um problema, é uma oportunidade narrativa para uma monarquia que precisa contar uma nova história. A história de uma instituição que não esquece seu legado, mas que também não teme olhar para frente. O impacto da Lei de Sucessão de 2013 em favor da igualdade de gênero. Uma lei pode mudar o curso de séculos de tradição monárquica? No caso da monarquia britânica, a resposta é um sonoro sim. Em 2013, uma reforma legislativa silenciosa, mas revolucionária, alterou as bases sobre as quais a sucessão real havia sido construída por gerações. Trata-se da Lei de Sucessão à Coroa, uma medida que pôs fim ao princípio da primogenitura masculina. Desde então, o gênero deixou de ser o fator determinante para herdar o trono. E foi graças a essa lei que a princesa Charlotte se tornou um símbolo vivo de uma nova era. Antes dessa reforma, se um homem nascesse depois de uma mulher, ele automaticamente ocupava um lugar acima dela, na linha de sucessão. Esse sistema, profundamente enraizado nas normas de herança medievais, refletia uma visão do poder monárquico, em que as mulheres sempre eram secundárias. No entanto, em uma sociedade cada vez mais comprometida com a igualdade de gênero, esse critério começou a parecer arcaico e discriminatório. Foi então que os países da Commonwealth, liderados pelo Reino Unido, decidiram agir. A criação de Charlotte entre a tradição e a modernidade. Como se educa uma futura figura pública, sem perder a essência da infância? A criação da princesa Charlotte tem sido um dos experimentos mais delicados e observados da monarquia britânica nos tempos recentes. Ser filha dos príncipes de Gales traz responsabilidades formais desde o nascimento, mas Kate Middleton e o príncipe William construíram cuidadosamente um ambiente que equilibra a tradição real com as exigências de uma infância normal. O resultado foi uma menina que sorri com naturalidade diante das câmeras,
mas que também brinca no jardim da escola como qualquer outra criança. A escolha da educação de Charlotte foi um dos elementos mais reveladores dessa estratégia. Seus pais decidiram que ela não cresceria trancada em um castelo nem isolada do mundo real. Em vez disso, ela frequenta a escola Lambrook, um colégio particular misto perto de Windsor, onde divide as aulas com os irmãos, participa de atividades como teatro e natação, e vive rotinas escolares do dia a dia. Essa proximidade com o cotidiano foi fundamental para moldar seu caráter e construir uma personalidade capaz de suportar o peso dos flashes e da etiqueta, sem perder a autenticidade. A pressão pública que acompanha o papel real desde a infância. Como manter a inocência, quando se nasce no epicentro de uma das instituições mais vigiadas do planeta. Desde o primeiro instante em que a princesa Charlotte foi apresentada ao mundo, seu rosto virou símbolo, seu nome virou notícia, e sua presença se tornou um ato de interesse nacional e internacional. Ela não escolheu esse destino, mas vive nele, e, com isso, carrega também uma das realidades mais complexas para qualquer criança da realeza, a pressão constante de ser observada, julgada, comparada e celebrada, mesmo antes de entender o porquê. A infância, em circunstâncias normais, é um espaço para o erro, a espontaneidade, o aprendizado livre e sem expectativas externas. Para Charlotte, por outro lado, cada gesto público, cada careta, cada cumprimento ou travessura fica eternizado em câmeras e replicado na mídia e nas redes sociais. A imprensa britânica, famosa por sua intensidade, não lhe dá trégua nem mesmo em seus primeiros anos. Embora os príncipes William e Kate tenham trabalhado firmemente para proteger a privacidade de seus filhos, a verdade é que Charlotte vive sob os holofotes desde o berço. Mudança institucional rumo a uma monarquia mais moderna e progressista. É possível que uma instituição enraizada em séculos de protocolo se torne um agente de mudança? A monarquia britânica, apesar de sua imagem solene e conservadora, demonstrou nos últimos anos uma surpreendente capacidade de adaptação. A concessão do título de princesa real à jovem Charlotte não é simplesmente uma decisão pessoal da princesa Anne, mas sim o reflexo de uma estratégia mais ampla. A reformulação da coroa em uma perspectiva contemporânea. Trata-se de uma transformação silenciosa, porém profunda, que busca manter viva uma das monarquias mais antigas do mundo, em meio a uma sociedade cada vez mais crítica e diversa. O rosto dessa renovação é justamente o de Charlotte. Com apenas 9 anos, ela representa uma nova geração da realeza. Uma geração que não poderá se apegar ao formalismo vazio se quiser sobreviver. Já não se trata apenas de representar a coroa em atos cerimoniais, mas de encontrar um propósito, uma causa, uma voz. Nesse novo contexto, o título de princesa real deixa de ser uma honra simbólica para se tornar uma plataforma de ação, de visibilidade e de proximidade. E Charlotte é a figura perfeita para personificar essa mudança. O papel de mentoria ativa da princesa Anne em relação a Charlotte. Que valor tem uma lição transmitida por quem já percorreu o mesmo caminho durante décadas? Em um mundo de títulos e linhagens, a experiência nem sempre é medida pelo sangue, mas sim pelos passos dados em nome do dever. A princesa Anne, com mais de 50 anos de serviço à coroa, não apenas passou seu título de princesa real para Charlotte, mas também decidiu assumir um papel fundamental, o de guia. Essa mentoria não é uma formalidade simbólica, mas sim um vínculo real de sabedoria, disciplina e preparação, que terá um impacto profundo no futuro da jovem princesa. Anne não é uma figura decorativa dentro da família real. Ela é conhecida por ser a mais trabalhadora de todos os seus membros, uma mulher de personalidade forte, linguagem direta e uma ética de trabalho que inspirou respeito, tanto dentro quanto fora do Reino Unido. Ela representou a monarquia em milhares de compromissos, liderou organizações humanitárias, conversou com líderes mundiais e com cidadãos anônimos. Esteve em hospitais, em campos de refugiado e em eventos solenes, sem jamais perder sua compostura ou sua convicção de serviço. Seu exemplo é, simplesmente, inquestionável. A oportunidade de Charlotte para redefinir a realidade moderna. E se a monarquia não precisasse apenas ser preservada, mas reinventada de dentro para fora? Durante séculos,
A realidade britânica foi sinônimo de tradição, continuidade e simbolismo. Mas os tempos mudaram e, com eles, também mudam as expectativas dos cidadãos, até mesmo dos mais fiéis à coroa. A princesa Charlotte, com sua juventude, frescor e o peso de um título histórico como o de princesa real, está diante de uma oportunidade única. Não apenas representar a monarquia, mas redefini-la a partir de suas próprias origens. Ser uma figura real no século XXI já não se trata apenas de usar uma tiara ou desfilar com elegância em eventos protocolares. As novas gerações exigem autenticidade, transparência e compromisso com causas reais. As pessoas já não aplaudem apenas o sangue nobre, mas sim a ação. Nesse sentido, Charlotte está destinada a se tornar algo mais do que um símbolo. Ela pode se transformar em uma voz poderosa, que se conecta com os temas do seu tempo. E é essa possibilidade que transforma seu título em uma plataforma viva, com o potencial de conscientizar e construir pontes entre a instituição monárquica e a cidadania comum. Igualdade de gênero e liderança feminina na realeza. Uma princesa pode marcar um antes e um depois na história dos direitos das mulheres, dentro de uma instituição tão antiga quanto a monarquia britânica? A resposta parece cada vez mais clara. Sim. A figura da princesa Charlotte deixou de ser vista apenas como a encantadora filha dos príncipes de Gales, para se tornar uma poderosa representação da liderança feminina emergente, dentro de uma estrutura histórica, dominada por homens. O fato de ela ser agora receptora do título de princesa real é muito mais do que um ato cerimonial. É uma declaração contundente de igualdade. Durante séculos, a monarquia britânica operou sob o princípio da primogenitura masculina. Mesmo quando uma mulher nascia primeiro, seu direito ao trono ou a títulos de alta nobreza era suplantado pelo nascimento de um irmão homem. As princesas foram relegadas a segundo plano, suas funções mais limitadas e seus nomes frequentemente ofuscados. Mas o século XXI trouxe consigo uma onda de reformas estruturais e mudanças culturais, que alcançaram até mesmo a Casa Windsor. Charlotte é o resultado mais visível dessa evolução. Reação do público. Uma mistura de emoção e expectativa. O que acontece quando uma instituição tradicional dá um passo ousado em direção ao futuro? A resposta, no caso da monarquia britânica, foi uma combinação de entusiasmo, surpresa e uma expectativa cautelosa. A notícia de que a princesa Anne cedeu o título de princesa real à pequena Charlotte gerou uma onda de reações em todo o Reino Unido e além. Não se tratou de um escândalo nem de uma crise institucional, mas sim de uma decisão inesperada, que capturou a atenção do público pelo seu simbolismo e pelo que poderia representar para a realidade a longo prazo. Em uma era de opinião pública hiperconectada, onde cada gesto da família real é analisado instantaneamente, essa cessão de título provocou uma onda de comentários positivos. Muitos britânicos, até mesmo aqueles que não têm um interesse especial pela monarquia, reconheceram o valor de modernizar uma instituição que por décadas esteve marcada pelo peso da tradição. Ver uma menina de 9 anos assumir um título historicamente associado ao compromisso com o dever foi interpretado como uma mensagem de renovação e esperança. A formação da identidade pessoal dentro de um papel institucional. Como uma menina pode desenvolver sua identidade pessoal quando cada passo que dá está atrelado a uma expectativa histórica? Para a princesa Charlotte, a infância não foi apenas um período de brincadeiras, mas também um delicado processo de formação, no qual ela precisa aprender a ser ela mesma, enquanto representa algo muito maior do que o próprio nome. Ser membro da família real implica assumir uma série de compromissos, códigos de conduta e exigências públicas, que raramente deixam espaço para a espontaneidade. E, no entanto, Charlotte começou a se mostrar como uma figura com traços únicos, com uma personalidade definida, que não se dilui entre as rígidas paredes do protocolo. Desde muito pequena, ela chama a atenção por sua confiança. Seu jeito de andar, sua forma de cumprimentar e sua capacidade de manter a compostura em eventos com muitas pessoas não passaram despercebidos. Mas além da cortesia real, há algo em Charlotte que revela uma natureza forte e inquisitiva. Segundo fontes próximas ao ambiente do Palácio de Kensington, ela não tem medo de fazer perguntas nem de expressar opiniões, o que tem sido valorizado por seus pais,
como um sinal de liderança em desenvolvimento. Em particular, ela é conhecida por ser criativa, organizada e ter uma inclinação especial para a música e os animais. O papel de Charlotte como ponte entre a tradição e as causas contemporâneas. Será que uma figura nascida na mais clássica das instituições pode se tornar porta-voz das causas que hoje movem o mundo? No caso da princesa Charlotte, essa possibilidade não só existe, como parece ter sido cuidadosamente planejada desde os primeiros anos de sua vida pública. Como herdeira do título de princesa real e representante visível de uma nova geração da realeza, Charlotte encarna uma dualidade fascinante. Ela é ao mesmo tempo o produto de uma tradição centenária e a promessa de uma monarquia que se alinha com as preocupações sociais mais urgentes do século XXI. A monarquia moderna já não pode se dar ao luxo de ser percebida como uma entidade distante dos desafios coletivos. O mundo atravessa crises climáticas, desigualdades estruturais, tensões culturais e uma transformação digital acelerada. Nesse cenário, a realidade precisa encontrar uma forma de se manter relevante, sem abandonar sua identidade. Charlotte, por sua idade, sua formação e sua projeção pública, está na posição ideal para se tornar uma ponte entre dois mundos, o das coroa e o das causas. O valor da mentoria como ferramenta de transição geracional. Quem melhor para preparar uma futura figura histórica do que alguém que já percorreu esse mesmo caminho durante décadas? No delicado equilíbrio entre tradição e modernização que atravessa a monarquia britânica, a mentoria se torna um recurso inestimável. E, no caso da princesa Charlotte, essa orientação vem de uma mulher que representou como ninguém a dignidade do dever real, a princesa Anne. Longe de ser uma simples entrega de título, o que aconteceu entre Anne e Charlotte é o início de uma relação transformadora, onde a experiência e a juventude se entrelaçam para construir o futuro da coroa. Anne não é apenas uma mulher com uma longa trajetória na vida pública. Ela é a personificação do trabalho silencioso e constante. Ela presidiu centenas de organizações beneficentes, viajou pelo mundo todo representando o Reino Unido e manteve uma reputação impecável em uma família real que nem sempre teve boa imagem na imprensa. Por mais de 3 décadas, ela carregou o título de princesa real, com uma mistura de sobriedade e eficiência, que poucas figuras públicas conseguiram manter. Sua decisão de transferir essa honra não foi um simples gesto familiar, mas um ato calculado de legado consciente. O título como plataforma para uma carreira pública própria. E se um título real fosse mais do que uma herança? Uma verdadeira plataforma para construir um propósito. Na história da monarquia britânica, os títulos foram tradicionalmente vistos como símbolos de status, distinções protocolares, ligadas à linhagem. Mas, no caso da princesa Charlotte, o título de princesa real pode ser muito mais do que um fardo de expectativas. Pode se tornar o ponto de partida sobre o qual ela constrói uma carreira pública, com identidade própria. Em vez de limitá-la, essa nomeação poderia oferecer a ela uma ferramenta poderosa para trilhar um caminho distinto dentro de uma instituição que, hoje mais do que nunca, precisa de vozes novas e autênticas. Desde o primeiro momento em que foi anunciado que a princesa Anne cederia o título, muitos interpretaram a decisão como uma jogada estratégica. Não se trata apenas de honrar a continuidade dinástica, mas de oferecer a Charlotte um ponto de partida sólido para iniciar seu próprio legado. Ao contrário de outras figuras reais cujo papel foi meramente representativo, Charlotte poderia assumir o título como um meio de se envolver ativamente em causas sociais ou de impulsionar projeto e fazer uma diferença tangível na vida pública. Evolução dinâmica da monarquia diante de novos desafios. Uma instituição com mais de 1000 anos de história pode se adaptar sem se quebrar? Essa é a pergunta que tem rondado a monarquia britânica há várias décadas, especialmente em uma época em que os sistemas tradicionais enfrentam um escrutínio constante. A decisão de conceder o título de princesa real a Charlotte não é um simples ato familiar, nem uma anedota dentro do protocolo. Faz parte de uma evolução estrutural muito mais profunda, que busca responder, com sutileza e estratégia, aos desafios modernos que ameaçam a relevância da coroa. A monarquia já não pode depender apenas de seus rituais. Hoje, ela precisa lidar com uma cidadania informada, exigente e diversa, que questiona o privilégio hereditário
e exige transparência, responsabilidade e proximidade. As gerações mais jovens não se contentam em ver rostos sorridentes nas sacadas reais. Eles buscam autenticidade e propósito. Diante desse cenário, o papel de Charlotte ganha um sentido renovado. Não se trata apenas de perpetuar uma dinastia, mas de reformulá-la para que continue fazendo sentido no presente. Vínculo histórico com 1000 anos de monarquia britânica. Será que uma menina de 9 anos pode representar o eco vivo de 1000 anos de história? A resposta é afirmativa quando se fala da princesa Charlotte e da tradição que agora ela carrega sobre os ombros. A monarquia britânica não é apenas uma linhagem de sangue, mas uma relação que atravessou séculos, guerras, revoluções, reinados memoráveis e profundas crises institucionais. Cada um de seus membros faz parte desse relato, e a concessão do título de princesa real a Charlotte não é apenas uma ação contemporânea, é uma continuidade simbólica que conecta o presente ao passado remoto da Inglaterra, desde Guilherme, o Conquistador, em 1066, até o atual rei Charles III. A coroa britânica foi testemunha e protagonista de alguns dos momentos mais decisivos da história ocidental. Reinos que se consolidam, impérios que se expandem. Uniões políticas como a da Inglaterra com a Escócia. O nascimento do parlamento moderno, as guerras mundiais e a transformação do império em Commonwealth. Todos esses eventos estão presentes na figura do monarca, um fio de continuidade institucional. Charlotte, ao se tornar princesa real, agora é parte visível dessa extensa narrativa. O título que agora a menina ostenta também tem raízes profundas. Criado em 1642 pelo rei Carlos I para sua filha Maria, foi concedido a apenas 7 mulheres em toda a história britânica. Não se trata, portanto, de um costume recorrente, mas de um gesto reservado para momentos excepcionais, destinado a figuras excepcionais. E é isso que marca a escolha de Charlotte. Seu título não a insere apenas em uma estrutura familiar, mas em uma linhagem de mulheres que tiveram papéis cruciais em momentos de transformação do Reino Unido.